Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora vocês vão assistir esse vídeo, tá? E a gente vai dividir essa aula em dois momentos, dois vídeos diferentes, tá? Eu vou enviar para vocês terem contato. Não sei se retornaremos já semana que vem, mas vai haver um comunicado oficial da faculdade. De qualquer forma, vocês já devem realizar as atividades de pré e pós-aula até essa aula, que seria unidade 2, encontro 1 da unidade 2, certo? Então, a gente já finalizou a unidade 1, falando da parte de transformação celular, depois falou sobre coisas, né, que levam a célula a fazer uma lesão reversível e, por fim, uma lesão irreversível e a célula chega a morrer. E aí a gente aprendeu duas formas de que a célula pode morrer, ou por necrose ou por apoptose. Lembrando que necrose é uma morte como se fosse um assassinato, certo? E a apoptose seria o suicídio da célula, ela se programa para morrer. E os processos são totalmente diferentes, tá? Outra coisa importante, vocês vão mandar no próximo sábado, hoje é 21, então dia 28, por e-mail, meu e-mail pessoal, eu vou mandar um e-mail para vocês via AVA, vocês vão mandar para o meu e-mail pessoal ou pelas mensagens do AVA essas atividades realizadas. Vou mandar também uma ficha, que é a ficha de pré e pós-aula, onde vocês vão preencher no computador e enviar para mim, que isso já vai fazer parte da nota parcial, certo? Então, como eu falei, vou dividir em duas gravações e esse primeiro bloco a gente vai falar sobre as hemácias, né, sobre hematopoiese, sobre anemia e, na verdade, não somente das hemácias, mas outras células, pelo menos introduzir e falar um pouquinho das células que estão circulantes, porque a nossa aula ela vai falar sobre sangue como veículo da vida. Então, quando a gente fala de sangue, esse estudo do sangue, a gente chama essa parte de hematologia. E a hematologia vai ser o estudo né, sangue, logia, estudo. Então, que seriam perguntas que eu teria trabalhado com vocês, né, antes de iniciar a aula. Né? Mas o que a gente entende por hematologia vai ser o estudo dessas células sanguíneas e do sangue e dos componentes, né, circulantes. E a importância, né, porque a gente, quando fala de um aspecto de doença ou pré-operatório, por exemplo, no indivíduo que vai fazer cirurgia odontológica, é importante saber como é que estão essas células circulantes. Né? Então, o sangue, a gente sabe que é o fluido indispensável para a vida, é um material biológico que no laboratório clínico, para diagnóstico, é o que a gente mais utiliza, seja ele na sua composição total, ou seja ele a partir das suas partes, ou plasma, ou soro, mas a gente utiliza em sua maioria o sangue. E é através dessa avaliação nessa área que a gente vai confirmar alguns diagnósticos ou direcionar para outros exames mais específicos ou até num preparo pré-cirúrgico ou até para entender se o indivíduo ele precisa de uma alimentação diferenciada, por exemplo. Tá? E falando de sangue, a gente precisa relembrar alguns conceitos que vocês viram em alguma das morfos, que fala sobre circulação. A circulação ela tem que ser um sistema fechado, porque se fosse um sistema aberto, a gente ia estar perdendo sangue e o corpo ele ia trabalhar descompensadamente para manter esses níveis. Então, eu preciso de um sistema fechado, constituído por vasos que vão conduzir o sangue aos tecidos e voltam lá ao átrio, gerando um novo ciclo. Então, quem é o principal, né, nessa circulação, nesse circuito fechado, é o nosso coração. E ele vai fazer dois tipos de circulação, que a gente chama de circulação grande e a circulação pequena. A grande é quando ela vai levar, né,
todo o sangue oxigenado para diversas partes do corpo e depois retorna trazendo sangue rico em gás carbônico, né, para poder ir para pequena circulação, que é a circulação pulmonar, onde vou fazer a troca de gases, vou externalizar o CO2 e pegar o oxigênio, né, e reoxigenar, e aí ele volta a cair na grande circulação. Então é isso que eu tô falando aqui. Essa imagem ela demonstra o que eu tô falando. O sangue chegou aqui no átrio esquerdo, o sangue azul, né, rico em gás carbônico, ele vai descer, certo? Aqui essa imagem ela vê essa sequência. Então, ele desce rico em gás carbônico e vai pegar, né, a artéria pulmonar. Vai até os pulmões, saiu daqui do coração, vai até os pulmões, né? Desculpa, vai até os pulmões, reoxigeniza, né? Troca o gás carbônico, né, por oxigênio, entra no átrio direito, vai para o ventrículo direito, sai através da artéria aórtica e vai para os demais tecidos, né? Os tecidos inferiores e posso ir para os membros superiores e a cabeça. Distribui esse oxigênio, né? E ganha o CO2 e novamente vai para o pulmão, troca, né? E vai fazendo a circulação. A circulação coração, pulmão, a gente chama de pequena, e coração, resto do corpo, grande circulação, certo? Veias, né, são as que sempre a gente chama, são as que vão estar levando o sangue de volta para o coração, tá? E as artérias são os vasos que saem do coração e vão em direção para todo o corpo. Não necessariamente na veia eu sempre tenho sangue com gás carbônico. E não necessariamente somente na artéria eu vou ter sangue com oxigênio. E os capilares são os pequenos vasos, os vasos menorzinhos, né, que vão para as regiões mais extremas do corpo. Então, o sangue ele vai ser esse tecido fluido, né, desempenha diversas funções, por exemplo, transporte de gases como oxigênio, alguns nutrientes, vai ter lá proteínas envolvidas nesse transporte, lipoproteínas, albumina, transportando até medicamentos, por exemplo. E também é importante na remoção do CO2, né, e outros resíduos do metabolismo, distribui hormônio, regula a temperatura, tudo isso está vinculado à função do sangue. Também vai ajustar a concentração hídrica do organismo, quantidade de água, então é importante, né, que ele vai estar fazendo essa troca de água com os diversos tecidos, regulação de processos fundamentais como o pH, né, o pH sanguíneo concentra também células que são importantíssimas na defesa, né, células do sistema imunológico, que elas vão estar circulante ali, a grande maioria, e transporte e eliminação de algumas substâncias absorvidas pelo organismo, inclusive agentes farmacológicos, né, que podem ser eliminados por via pulmonar, renal, a pele, as fezes, né, diferentes agentes. E aí, quando a gente fala do sangue, a gente precisa lembrar, né, ou aprender as partes desse sangue. Quando a gente fala da parte líquida, né, e se eu conseguir separar, vou separar só a parte líquida desse tecido fluido. É o que a gente chama de plasma. Nesse plasma eu vou ter diversas proteínas, por exemplo, hormônios, sais presente. E eu vou ter a parte sólida. E qual é a parte sólida? As células e os elementos figurados, tá? E, por exemplo, eu tenho aqui os eritrócitos, né, o buff coat, que é a parte dos leucócitos, as células brancas, né, os leucócitos, e as plaquetas, né, também presentes, que são os elementos figurados.
Então, na parte líquida, nesse plasma, eu vou ter água, obviamente, proteínas, carboidratos, lipídios, hormônios, sais, eletrólitos. E na parte celular, na parte sólida, eu vou ter os glóbulos vermelhos, os glóbulos brancos, as plaquetas, tá? E aqui uma imagem, né, de um tubo de coleta. A gente vê aqui a parte plasma e aqui a parte sólida separadinho. Então, é importante também para a gente saber a diferença dessa parte líquida do sangue. Isso depende de onde esteja, como, por exemplo, foi coletado. Numa amostra de sangue normal ou o sangue que está aí circulando nas suas veias, você vai ter o sangue e a parte líquida sempre vai ser plasma. Então, quem é esse plasma? O plasma vai ser essa parte líquida que contém uma proteína chamada fibrinogênio, tá? Essa proteína fibrinogênio, ela é importante no processo de coagulação, quando eu formo coágulos, né? Quando eu quebro proteínas e formo redes de fibrina, né? E com plaquetas e às vezes adesão de, por exemplo, hemácias, mas quem é responsável para a formação desse coágulo são as proteínas da coagulação, assim como as plaquetas, né? E a fibrina, importantíssimo, tá? Então, nesse momento aqui que o plasma, que não há coagulação, ainda existe essa proteína chamada fibrinogênio. Porém, quando há coagulação, quando forma essa adesão de plaquetas com a fibrina, há quebra desse fibrinogênio. Então, o fibrinogênio ele deixa de ser fibrinogênio e passa a ser fibrina. Por isso que eu estou falando que é a rede de plaquetas com fibrina, porque o fibrinogênio é quebrado em alguns processos. E aí se liga a plaqueta e faz esse coágulo. E aí ele deixou de ser fibrinogênio e passa a ser fibrina. E aí toda a parte sólida ela é, né, coagulada, né? Isso tô falando no tubinho, mas quando você se corta, né, só aquela região onde você se cortou, por exemplo, ela vai formar essa redezinha e esse coágulozinho para impedir a perda sanguínea, tá? Então, eu vou ter nesse momento, quando eu quebro o fibrinogênio e vou ter a parte líquida e a parte sólida toda coagulada, é o que a gente chama a parte líquida agora de soro, certo? Já que eu não quero, né, se eu for fazer análise de células sanguíneas, eu não vou querer, então, que haja coagulação. Então, a parte líquida ela vai continuar plasma, porque eu preciso que a parte sólida, que são as células sanguíneas, elas estejam livres, elas não estejam coaguladas, que não formem coágulo, que eu não perca a plaqueta, por exemplo. Então, a gente utiliza na rotina para poder fazer essa análise um anticoagulante no tubo de tampa roxinha, que é o tubo que contém um anticoagulante EDTA. E o nome já diz, anticoagulante. Ele vai evitar que haja coagulação. Então, ele não deixa que as plaquetas façam adesão e quebre o fibrinogênio e fibrina. Então, por isso que a gente utiliza um anticoagulante para poder fazer análise das hemácias, uma análise das células brancas, uma análise das plaquetas, certo? E a gente vai aprender como é que olha esse eritrograma, como é que olha esse leucograma e como é que olha essas plaquetas, ok? Então, esse anticoagulante EDTA, ele não vai deixar que as células deformem, porque a gente precisa analisar a partir da morfologia da forma dessas células, certo? E falando dessas células, quem são elas? Primeiro a gente vai aprender, né, as que estão em grande maioria, que são as hemácias. Hemácias, a gente também chama elas de glóbulos vermelhos ou eritrócitos. São células que vão ter a coloração avermelhada, porque elas vão ter, né, a hemoglobina, o pigmento, o ferro lá, formando a hemoglobina. E isso vai variar a quantidade de cada um, vocês podem observar lá nos exames de vocês, a partir de idade, sexo, até altitude é importante, porque, por exemplo, eu preciso, no lugar mais alto, que tem menos oxigênio, eu preciso mais dessas células, que são elas que transportam o oxigênio. Então, em locais mais altos, por exemplo, a Bolívia, o indivíduo ele vai ter mais hemácia do que o indivíduo que mora no Brasil.
Então, essas hemácias, eritrócitos, glóbulos vermelhos, possuem uma forma bicôncava, tá? Tá vendo? Ela tem aqui, né, como se fosse um côncavozinho, uma entradinha. Por quê? O que acontece com ela para ela ser bicôncava? Elas são anucleadas, elas não possuem núcleo, tá? Elas vivem aproximadamente 120 dias, de 90 a 120 dias, e apresentam a hemoglobina, a proteína responsável pela captura de moléculas, né, de oxigênio, transporte, para todos os tecidos. Os leucócitos, que também fazem parte do sangue, também são chamados de glóbulos brancos, né? E aí a gente vai aprender o nome desses leucócitos, tá? Porque o leucócito é um nome que eu dou geral para as células de defesa, tá? Aí a gente tem o neutrófilo, o eosinófilo, o basófilo, os linfócitos e os monócitos, tá? O neutrófilo, ele vai ter, tá vendo aqui isso? Mais roxo, mais escuro, mais roxo, mais escuro. É o núcleo dessas células, tá? E o neutrófilo, ele vai ter um núcleo polimórfico, ou seja, morfologicamente, o núcleo dele é como se fossem vários. E aí vão ter vários lóbulos. Lóbulos são esses, né, pontinhos no núcleo, tá vendo? Um lóbulo, dois lóbulos, três lóbulos. Então, o neutrófilo ele vai ter de 2 a 5 lóbulos. Esse, por exemplo, aqui tem 4. Aqui o eosinófilo ele também é um polimorfo nuclear. Ele vai ter 2 lóbulos. O basófilo também tem aproximadamente, né, 2 lóbulos também. Então, os três são polimorfo nucleares. Eles têm os núcleos, né, com mais de um lóbulo. O linfócito e o monócito, a gente chama de células mononucleares, tá? Eles vão ter um núcleo, né, mais único, né, onde não tem essa segmentação, né, que tem nessas outras células. Então, a gente divide essas células circulantes em polimorfo nuclear e mononuclear. Ainda tem outra referência, né, outra forma de dividir, que a gente chama também de granulócitos. Por exemplo, esse e esse, eles vão ter grânulos, pontinhos. Não sei se vocês conseguem ver aqui, na imagem nesse eosinófilo, você tá vendo que tem como se ele tivesse todo pintadinho de laranja. Então, esses são os grânulos. Aqui no basófilo, nessa imagem, a gente vê também vários pontinhos, né? Os grânulos ali presentes nos basófilos. Então, esses leucócitos, como eu falei, eles são classificados em granulócitos, contém grânulos em seus citoplasmas, e os agranulócitos não contêm esses grânulos. E a gente vê isso bem visível quando a gente usa as colorações. Então, os granulócitos são os neutrófilos, que a gente já aprendeu, o basófilo, o eosinófilo, e os agranulócitos. Opa, o que é que eu fiz? E os agranulócitos são os monócitos e os linfócitos. E a gente divide, como eu falei, das duas formas, polimorfonucleares e mononucleares. As plaquetas, né, também chamadas de trombócitos, eles são fragmentos a partir de uma célula chamada megacariócito. E elas são principalmente importantes quando eu preciso proteger e bloquear de que haja uma hemorragia. Então, no momento que você se corta ou que faz uma lesão, as plaquetas, elas começam a chegar próximo àquela região e formar uma rede, uma rede. Tá vendo aqui os prolongamentos que esses fragmentos têm? Então, eles vão formando uma rede, se liga lá na região do colágeno, lá do vaso sanguíneo, para poder bloquear. E depois eu quebro outras proteínas, como por exemplo o fibrinogênio, e aí ele faz uma adesão maior. Eu faço uma rede, né, junto com as plaquetas de fibrina, e aí eu bloqueio que haja o extravasamento do sangue, eu bloqueio que haja uma hemorragia. E aí, para poder fazer a avaliação dessas células sanguíneas, a gente faz a avaliação através do meu hemograma, tá? Ele vai avaliar esses elementos celulares de duas formas. Quantitativamente, ele vai contar em números e também vai contar o aspecto, que a gente chama de análise qualitativa, ok? Importantíssimo, como eu falei, para a triagem de algumas doenças, por exemplo, a anemia,
Eu posso iniciar e ver se o indivíduo está com anemia, né, a partir dos aspectos das hemácias, dos eritrócitos dele, tá? E evidenciar também algumas doenças, né, como infecções por vírus, por bactérias, a partir, né, da análise da parte das células brancas. Para que haja essas células presentes, para que eu tenha as células circulantes, eu preciso gerar essa célula. E esse processo contínuo de produção de células do sangue a gente chama de hematopoiese. A hematopoiese vai envolver a renovação, proliferação, diferenciação, maturação celular. Tá? E onde é que acontece essa hematopoiese? No feto, lá no saco vitelíneo, depois no fígado e baço, né, de 2 a 7 meses lá, quando ele está sendo gerado, e quando ele está entre 5 e 9 meses, começa a produzir na medula óssea. A medula óssea, né, fica nos diferentes ossos do feto, do bebezinho, tá? Os lactentes, que são aquelas crianças que acabaram de nascer e estão sendo amamentadas, eles vão estar lá em toda a medula óssea e não produz mais no fígado e no baço. E no adulto, vai ser na medula óssea dos ossos chatos, lá na crista ilíaca do seu quadril, né, no processo tifoide da caixa torácica. Então, vai ser variado, né? Por exemplo, vai ter em baço e fígado no momento que o bebê está sendo gerado, depois começa a mudar para medula. E como é que eu gero, né, essas células, diferentes células? Eu já falei de hemácias para vocês, eu já falei de basófilo, neutrófilo, eosinófilo, monócito, linfócito e do megacariócito, que vai gerar plaqueta. Como é que elas se originam? Elas vão ter o que a gente chama lá uma matriz, e essa matriz são as células tronco. E a partir do estímulo, né, que é dado ali, ela vai se direcionar a virar uma hemácia, vai se direcionar a virar um linfócito, se direcionar a formar um eosinófilo, por exemplo, dependo desses estímulos, tá? Então lá, aqui ó, a crista ilíaca, vai ter a medula óssea, então produzir um glóbulo branco, por exemplo, um glóbulo vermelho, uma plaqueta ali na região, nos ossos longos, então posso ter essa formação dessas diferentes células e depende dessa célula mãe, quem é a célula mãe, essa célula tronco.
Então, é o que acontece na hematopoiese. Você tem no microambiente medular, isso aqui se, por exemplo, se ainda tivesse medula óssea vermelha aqui, tá? E aí, nesse microambiente medular, eu vou ter diversos fatores que eu vou fazer com que essa célula-tronco chegue ao estágio final de uma determinada célula, como eu já falei anteriormente. Então, se eu tenho um neutrófilo, eu preciso estimular fatores para que essa célula chegue e vire um neutrófilo. E eu vou ter, então, quem são esses fatores? O que a gente chama de fator de crescimento hematopoético. Eles que vão regular a proliferação, a diferenciação das células precursoras hematopoética, a função das células maduras, né? Pode se ligar a matrizes celular e estimular esses nichos nos quais eles vão chegar a uma determinada célula. Talvez não dê para enxergarem muito bem, mas esses slides vão estar disponíveis no portal para vocês também. E aqui também no CFU, tá? Por exemplo, eu posso ter um CFU basofílico. Então, esse fator, ele estimula que chegue até o final basófilo, certo? Aqui, por exemplo, o GCSF, quase não sai. Tá, por exemplo, uma célula inicial e eu diferencio em um neutrófilo aqui, por exemplo. Ou eu estimulo essa célula inicial para que ela chegue, por exemplo, ao monócito. Então, eu tenho que ter um CSF, né, para se diferenciar em monócito, ou um CSF para neutrófilo. Então, esse GCSF, por exemplo, um GCSF para chegar a neutrófilo, né? Granulócito, fator de crescimento, né? Stem cell. Ou posso suprimir, então não produzir esse GCSF, ele não vai chegar a produzir um neutrófilo, por exemplo. Então esse quadro ele especifica muito bem o que eu tô falando, tá? Eu tenho essa célula tronco pluripotente e aí eu faço estímulo, ela vai se diferenciar ou numa célula-tronco de origem linfóide, porque ela vai dar origem aos linfócitos, ou numa célula-tronco de origem mieloide, e aí ela se diferencia, né, das outras células. E aí esse CFC, estimulando o precursor de eosinófilo, depois chega até a fase final eosinófilo. Estimula o precursor de basófilo, chega à fase final de basófilo, de neutrófilo, do eritócito ou do megacariócito, que esse se fragmenta e gera uma plaqueta, por exemplo. Então, esses diversos fatores chegam ao final e estimulam essas colônias. Então, por exemplo, se eu for gerar um eritrócito, como é que vai ser? Vai chegar lá, a célula-tronco pluripotente vai ser estimulada e ela vai se diferenciar numa célula de origem mieloide. Depois que ela se diferencia numa célula de origem mieloide, ela vai virar um pró-eritroblasto a partir desses estímulos. Depois um eritroblasto basófilo, depois o eritroblasto policromático, depois o eritroblasto ortocromático, um reticulócito, e aí sim ele vira eritrócito. Então tem várias fases, é como se fosse o crescimento do indivíduo. Um feto, um bebezinho, um adolescente, né? Aí chega que a adolescência é um pouco mais conturbada, e aí no final ele é um indivíduo adulto, né? Pronto para o trabalho dele, certo? Aqui é quando ele chega nos 18 anos de idade, uma associação, certo? Então aqui é um proeritробlasto, é uma célula grandona que ainda contém núcleo. Eu falei mais lá na frente que as hemácias eram anucleadas. Então esse proeritroblasto, né, ele ainda tem núcleo, e aí ele vai se dividir por mitose, vocês viram lá em CMC, se divide por mitose, né, e aí vira, né, o eritroblasto policromático, depois o eritroblasto ortocromático, depois vai lá, por exemplo, chega a eritrócito, e aqui no eritrócito ele já perdeu o núcleo, já fragmentou o núcleo, né, e só tem os restos nucleares,
e no final no eritrócito aí sim é uma célula nucleada e a célula que vai fazer o transporte de gases. Então essa eritropoese, né, ela é regulada pela eritropoetina, que vai ser liberada pelas células adjacentes nos túbulos proximais lá do rim, sendo a produção estimulada normalmente quando a gente tem uma hipóxia renal, redução de oxigenação ali nos rins. 10% dessa eritropoetina pode ser produzida por hepatócitos e o processo dura de 7 dias com produção, né, desses eritrócitos. Outros componentes importantes, e eu falo desses componentes principalmente quando a gente fala do aspecto nutricional e também do aspecto importante que eu preciso que vocês tenham em mente, que é o que envolve as anemias, tá? Que para que haja a eritropoese, a geração de eritrócitos, a geração de hemácias, eu preciso da produção da vitamina B12, do ácido fólico, o que é importante na proliferação, na síntese de DNA, quando essas células estão, então, se dividindo, se multiplicando. E também preciso do ferro e da vitamina B6, que são importantes na síntese de uma proteína, que é a hemoglobina, que é a proteína importante no transporte de oxigênio. Então, eu tenho esse proeritroblasto, depois eritroblasto basófilo, eritroblasto policromático, ortocromático, o reticulócito e aí sim a hemácia. Para esse processo acontecer, eu preciso desses componentes, né, desses vitamina ou desse mineral importantíssimo na sua formação. Aqui os eritrócitos normais, se a gente fosse fazer um esfregaço sanguíneo, pega o sangue, uma gotinha do sangue, passa na lâmina, faz esse esfregaço, cora e a gente vê essas células. Ou se eu gotejasse, né? Gotejasse, né, numa lâmina e olhasse no microscópio, a gente vê essas células, né? Mas não nessa coloração, certo? Então, o que são essas hemácias? São células anucleadas, não tem o núcleo, ela perde o núcleo quando ela é um reticulócito, quando ela está quase virando adulta, né? Quando ela está chegando lá nos seus 17 anos, né? Quando a gente faz essa analogia, para quase ser adulta, né? Produzidas na medula óssea e vai conter hemoglobina, que é responsável pela cor, né? E pelo transporte de oxigênio e de outros gases. Tempo de vida é de até 120 dias, mas eu posso ter massas que duram somente 90 dias. São as células com maior presença, a maior quantidade delas no sangue. E aí, de onde é que aparece esse ferro? Qual a importância desse ferro aí na minha hemácia? Tá? Vocês podem ver aqui, a hemoglobina é uma proteína, então ela vai ter essas subunidades, vocês aprenderam isso em CMC. E aí, dentro dessa molécula de hemoglobina, eu tenho esse ferro. Então, para a formação da hemoglobina, eu tenho esse ferro aqui central. Então, se o indivíduo ele já tem carência nos estoques de ferro dele, como ferritina baixa ou o próprio ferro, né, livre baixo, esse indivíduo ele não vai conseguir formar hemoglobina, não forma muito bem essa proteína e aí ele vai ter diversos processos e gerar, por exemplo, uma anemia por carência de ferro, porque a gente tem vários tipos de anemia e isso vai ficar no segundo bloco da nossa aula, que é a parte de anemia. Então eu paro por aqui e a gente vai depois iniciar a parte de anemia. Grande beijo, né? E até o segundo vídeo, né, que eu vou enviar para vocês também, ok?